Estamos mais uma vez aqui nos preparando para o culto da calçada, onde o altar de Deus está no meu lar. Convidamos a todos, estamos aqui organizando o som com o missionário Reginaldo aqui, o ministro de louvor, mais uma vez nos deixando aqui alegres com a sua presença, e vamos juntos, daqui a alguns instantes, ler a poderosa palavra e entoar cânticos de adoração ao nosso Senhor Jesus. Bora, venham, vamos adorar o Senhor. A ti eu dou a minha adoração, a ti entrego minha gratidão, a ti eu dou a minha devoção, pois só tu és Senhor. Igual a ti outro não há, igual a ti outro não há, majestosamente. De Deus, o livro de Mateus, capítulo 19, verso 16. Vai ser bem rápido, irmãos, é só uma reflexão. Mateus 19, verso 16, uma passagem bastante conhecida. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os seus discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Amados, nos dias de hoje tem se falado muito pouco em salvação. Parece que isso não interessa mais as pessoas, porque se nós formos falar de salvação, as pessoas vão perguntar: mas ser salvo de quê? Ser salvo de quê? As pessoas não têm entendimento de que haverá um juízo final, que haverá um julgamento final, que haverá o tão chamado e esperado dia do Senhor. Nunca se viu uma proximidade dos fins dos tempos como nós temos vivido hoje, mas também nunca se viu um povo tão disperso e alheio a esse acontecimento como os dias de hoje. Aquele homem se aproxima de Cristo e pergunta, ele está interessado na salvação. Ele pergunta da vida. O Senhor é aquele que ressuscita os nossos sonhos, os nossos planos, e é Ele quem faz. A Bíblia fala que é por meio dele que Ele faz todas as coisas. E eu fico feliz por mais uma oportunidade. Eu estava ali no meu canto e eu falando para o Senhor: Senhor, é mais uma oportunidade que esse povo, tanto nós da igreja como aqueles que não conhecem a nossa fé, de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero pedir aos irmãos que os irmãos abram comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo 19. E aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim: entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, Jericó era a cidade mais antiga do mundo. Era a cidade também mais bela de todo o mundo. Lá existia várias fontes termais. Lá também existia vários jardins, irmã Helena, onde, via de regra, o rei Herodes passava as suas férias. E a Bíblia fala que Jesus ia passando pelaquela cidade. E, para quem conhece a história, era a última vez que ele passava por ali. Porque nos versículos seguintes, nós percebemos que ele vai ser crucificado na mesma semana. E a Bíblia diz que ele passava pela cidade de Jericó. Ou seja, seria a última vez que ele passava pelaquele local. E as oportunidades, elas vêm e elas passam. E Jesus foi àquela cidade. E naquela cidade, meus irmãos, só houve dois momentos de salvação. Um foi Zaqueu e outro foi o cego Bartimeu. Um, ele ficava prostrado, esquecido, e clamava para que o Senhor pudesse pagar o imposto. O outro era rico. Enquanto um teve que subir, o outro teve que descer. Isso, Jesus mostra para nós que ele não faz acepção de pessoas. E não é porque você é rico e não é porque você é pobre que você é descartado pelo Senhor. Todas as pessoas são importantes para o Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós aprenderemos algumas coisas interessantes. E eu quero falar algumas verdades sobre esse texto da vida de Zaqueu. Eu quero falar bastante sobre os obstáculos que levaram o Zaqueu a romper e ir até Cristo. O texto, ele começa dizendo assim: entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O texto nos informa que ele era um publicano. O publicano, naquela época, é como se fosse o cobrador de impostos da Receita Federal de Roma. E aquele homem, presbítero Lema, ele era tido para a sociedade como um traidor, porque Roma exigia alguns impostos e dava liberdade para aquele homem cobrar. Só que ele cobrava a mais do que é necessário. E a primeira coisa que o Zaqueu ele precisou romper foi a sua profissão. E a Bíblia vai mais adiante. Ele diz que ele não era só o publicano, mas era como o maioral dos publicanos. Está escrito na sua palavra, não feche não. O maioral dos publicanos é como se fosse o chefe, aquele que contratava e mandava aquele povo cobrar ali. E a Bíblia diz também que aquele homem era o maioral dos publicanos e também era rico. E o texto diz, fala assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E o segundo aspecto que levou Jesus a romper tudo isso e ter um encontro com Jesus foi o aspecto do status social. A Bíblia fala que era um homem rico, irmão, de muitas posses. Tudo provindo do esquema de corrupção que ele tinha. Para a gente entender quem era esse homem. E a segunda coisa que ele teve que romper era o aspecto físico. Está dizendo no versículo 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então eu acho que
Ele tinha muitos complexos, talvez, né, muitos traumas, era motivo de chacota naquela época, mas o texto vai dizer que ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Uma coisa que o texto nos ensina aqui nesta noite é que salvação é para hoje, irmãos. Você vai ver ao longo das Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que salvação é algo urgente. E está escrito na palavra que Jesus, olhando para aquele homem, disse: Zaqueu, desce depressa. Salvação é hoje. É hoje. Assim como aquele homem, o Senhor Jesus passou naquela cidade, foi a última vez que ele visitou Jericó. E seria a última vez que Zaqueu conseguiria ver ele. E Zaqueu, ele rompe a multidão. Outro obstáculo que ele enfrentou da multidão. As pessoas se acotovelando, as pessoas correndo, pisoteando umas das outras, mas mesmo assim ele conseguiu romper a multidão e a estatura dele não foi empecilho para que ele pudesse ter um encontro com o Senhor Jesus. Uma outra coisa que ele precisou romper foi o orgulho. A Bíblia fala que esse homem era rico e ele era chefe dos maiores, dos publicanos. Então imagine só você, o homem daquele, da estatura, da envergadura que ele tinha na época, ele correr no meio da multidão, ele ter que subir no sicômoro, uma árvore muito comum da época, e ter que esperar o Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que foi o Senhor quem viu ele. É o Senhor quem viu ele primeiro que ele tivesse vindo e pudesse ver o Senhor Jesus. Assim aconteceu nas nossas vidas, né? Foi ele que nos encontrou. Às vezes a gente fala assim, ó, quando eu aceitei o Senhor, né? Quando Jesus entrou na minha vida, as coisas mudaram. Eu era assim, agora eu mudei. E no texto a gente percebe que é o Senhor quem procura a gente. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Então é Ele que vem até nós, que esse problema. Ali não foi Zaqueu que foi até ele. Foi ele que foi até Zaqueu. E aí o texto continua dizendo, né? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Normalmente, o Senhor Jesus era quem era convidado para entrar na cidade, né? A gente vê aqui no texto que ele diz: Zaqueu, hoje me convém eu entrar na casa. Para você ver, né? Isso, irmãos, é o propósito de Deus, né? O propósito da salvação. É Ele quem resgata, é Ele quem salva, é Ele quem vai buscar a ovelha, é Ele quem vai buscar a gente. E aí a gente pode perceber que no versículo 6 está escrito assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Versículo 7: todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele hospedava um homem pecador. Aqui Jesus mostra para Zaqueu e para todos nós que ele não faz acepção de pessoas. O amor dele não despreza ninguém. Você percebe no texto que Zaqueu era um homem corrupto, um homem que tinha um esquema de corrupção, que a sua riqueza provinha de tudo isso que ele fazia. E o texto vai dizer que quando Jesus vai até ele e diz que vai ficar na casa dele, a Bíblia fala que todos murmuraram. Todos. Então o comum foi que todos murmuraram. Como pode o Senhor vai entrar na casa dele? Como pode o Senhor ir na casa de um publicano, ir na casa de um pecador? E muitas das vezes, irmãos, isso aqui é para nós. Não consegue mudança mais não. Então a gente escuta muito isso. E olha que a mesma coisa que ele escutou, nós escutamos hoje. Então o Senhor Jesus nos ensina algo aqui, que todos murmuraram. Não teve ninguém que dissesse assim: olha, graças a Deus, agora vai vir mudança na vida desse homem.
Agora vai vir mudança na vida dessa mulher. Agora a família dele vai se alegrar. Agora a família dele vai estar completa. Mas a Bíblia diz que todos murmuraram. Todos. E Zaqueu precisou romper isso. Porque todos falaram mal. Todos criticaram. E às vezes é necessário, irmãos, a gente romper essas barreiras para a gente ter um encontro com o Senhor Jesus. A barreira da profissão. O que é que vão pensar de mim se eu aceitar Jesus lá no meu trabalho? O que é que vão pensar de mim se eu aceitar a Cristo? O que é que vão falar? Eu vou ser motivo de chacota, eu vou ser motivo de piada. E é necessário você romper isso para ter um encontro com Jesus. E esse homem também teve um status social, era um homem rico, irmãos. E aquele homem rompeu isso. Ele rompeu essa barreira. Ele deixou o orgulho dele de fora, largou mão do orgulho dele, rompeu tudo isso para receber a Cristo. E o versículo 8 diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você vê aí os efeitos da salvação. Os efeitos que ele foi beneficiado por conta de Cristo, né? Ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, e esse se é uma afirmação dele, eu vou restituir 4 vezes mais. Então são as evidências de uma pessoa que é salva, né? É arrependimento. E ele diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, o Senhor Jesus hoje, assim como ele passou em Jericó naquela época, a Bíblia fala que era a última vez que ele ia passar. E o Senhor Jesus hoje passa aqui, irmão. O Senhor está passando aqui hoje não de forma física, irmã Helena, mas de forma espiritual. Eu tenho certeza que alguém está ouvindo essa palavra. E muitas das vezes, existem obstáculos na sua vida. É a barreira da sua profissão, é o seu status social. Eu sou muito conhecido, todo mundo fala comigo. Você de repente tem alguma glória, né? Eu sou muito famoso aqui no bairro. E isso muitas das vezes impede da gente ir até Jesus. E uma outra coisa que o texto fala é que esse homem, ele venceu a barreira da sua estatura. Muitos, hoje em dia, têm traumas, recalques, e muitas das vezes isso impede que a gente tenha um encontro com Jesus. São mágoas do passado, lembranças do passado, mágoas com a família, com o irmão, com o parente. E essas coisas, muitas das vezes, impedem que a gente rompa essas barreiras para a gente buscar a nossa salvação. A gente tem um encontro com o Senhor. E o texto fala também que aquele homem venceu outra barreira, que foi do orgulho, irmão Carlos. Imagine só o homem da envergadura dele ter que subir numa árvore, né? E naquele momento ele recebe a visita do Senhor. Assim como o Senhor passou naquela época, hoje o Senhor passa aqui. Não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. E de repente, para você que está me ouvindo aí na sua casa, essa pode ser a última oportunidade, a última chance que o Senhor está passando por aqui. Eu quero convidar você a abrir seu coração, a abrir o seu entendimento, para crer nesse Deus que a gente está pregando aqui. O mesmo Deus que passou lá em Jericó, né, de forma física, hoje ele passa aqui de forma espiritual, para te dar salvação, para te oferecer mudança de vida, para te oferecer arrependimento, para que haja uma mudança na sua vida. Assim como ele salvou aquele homem corrupto, assim como ele salvou o cego Bartimeu também, hoje o Senhor quer salvar você. Nós aprendemos aqui no texto hoje, a parte da pregação, que salvação é hoje. Você vê em todas as escrituras que o Senhor fala: se ouvirem atentamente a minha voz,
não endureçais o vosso coração. Não é tempo de endurecer o coração para essa palavra. Não é tempo de se esquivar. É tempo de buscarmos ao Senhor. Hoje Ele passa aqui. Eu espero que você que tem ouvido essa palavra, você possa estar nos visitando. A nossa igreja fica ali na esquina, na Ebenezer. E que no nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando hoje a sua mente. Que o Senhor Jesus possa estar visitando o seu coração. E que hoje Ele possa estar lançando uma semente de mudança, de uma nova perspectiva, que você passe a olhar o Evangelho de forma diferente, que essa palavra cause sede em você, gere sede de mudança. Assim como Ele salvou aquele homem, Ele quer te salvar. Aleluia! Eu não sei como você se encontra nesse momento, eu não sei quais são as suas preocupações, as suas dores, eu não sei o que tem passado na sua vida, nos seus pensamentos, mas hoje o Senhor quer ir na tua casa. Hoje o Senhor quer te visitar e quer levar salvação. Que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Quer ser transformado, deixa o pecado e te arrepende em nome de Jesus. É orando, ajoelhar, é estar de joelho na presença do Senhor, é fazer a vontade de Cristo, que Ele liberta. E hoje é dia de salvação, como falou o meu irmão. Jesus está aqui, eu sinto a presença de Deus. Aleluia! Quer ser transformado, deixa o pecado e te arrepende em nome de Jesus. É orando, ajoelhado, é estar compromissado com a obra do Senhor. Está aqui o compromisso. Aleluia! Esse povo aqui deixaram os seus fazeres em casa, seu bem-estar de estar jantando em frente de uma plasma daquela, ouvindo o som, seja lá o que for, mas vieram adorar o Senhor. É por isso eu passei 12 anos da minha vida cantando no mundão. Eu sou cavaquinista, não toco nada, mas eu tenho um título, né? Sambão e tudo, arrastava a multidão, jovem, bonito, né? Aí, e o Senhor disse: eu vou te derrubar daí desse pedestral qualquer dia. Eu vou te tirar aí daí dos palcos e tu vai cantar em calçada. Eita, pai. E eu sou feliz. Aleluia! Porque eu tenho certeza, gente, da minha salvação. Jesus ali, Ele fez aquele papel, Ele morreu, não foi de graça por mim e nem pela humanidade, não. Ele morreu para me salvar. Amém. Glória a Deus. A igreja vai me ajudar a eu cantar esse louvor. Ah, se meu povo que se chama pelo meu nome, né? Orar, se humilhar, buscar a minha face, deixar os seus maus caminhos, oh glória a Deus. Eu olharei do céu para vocês. Lá em Êxodo, se não me falha a memória, 7:14, segundo as crônicas, né? 7:14 está escrito: esse povo que se chama pelo meu nome. Acende a luz do amor, pra iluminar o mundo ao seu redor.
amor, ser capaz de amar além da justiça humana e falha que há em mim. Jesus por amor se entregou, expressão perfeita do amor. Precisamos acender a luz do amor que emana lá da cruz. Acende a luz do amor, pra iluminar o mundo ao seu redor. Acende a luz do amor, acende a luz do amor, acende a luz do amor de Jesus. Acende a luz do amor, pra iluminar o mundo ao seu redor. Acende a luz do amor, acende a luz do amor, acende a luz do amor de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem presente, nem futuro poderão me separar do seu amor. Brilha a luz da sua glória, sou candeia nesse escuro. Posso amar porque primeiro ele me amou. Nem a morte, nem a vida, nem presente, nem futuro poderão nos separar do seu amor. Brilha a luz da sua glória, sou candeia nesse escuro. Posso amar. Eu quero agradecer primeiro a Deus por eu estar aqui hoje. É uma dádiva, é uma honra. Pode sentar, igreja. É uma dádiva, é honra que Deus está me dando, me honrando hoje. E está aqui junto eu com posso entrar em cada lar aqui desta rua, Senhor Deus, em nome de Jesus, operando a cura, transformando, libertando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Faz assim também no nosso lar, Senhor Deus, na causa de cada um, nas circunstâncias, nas lutas que nós temos passado, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que Tu não tem sido indiferente, Tu tem ouvido os nossos clamores, as nossas orações, ó Pai. Confiamos e cremos em Ti, ó Deus, que no Teu tempo, Pai, que é perfeito, o Senhor realizará o Teu milagre, a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada morador dessa rua. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada lar aqui deste bairro, Senhor Deus. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa estar sendo derramada nessa noite. Que o Senhor possa estar entrando em cada casa, em cada lar, em cada vida, em cada coração, iniciando um processo de mudança e transformação, assim como foi pregado nessa noite, ó Pai.